Salve pessoal, amante do livro, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, aqui ao meu lado direito, o Dr. Aderbal Müller, que vai nos dar um banho de cultura mais voltado para a área empresarial. Mas não é um bicho de sete cabeças, não. Muito pelo contrário. A ideia dele é desmistificar este tal bicho de sete cabeças que envolve contabilidade, finanças, em suma. Aguarde que, olha, seja você empresário ou não, sempre haverá uma grande utilidade nas palavras que esse moço vai proferir em breve. Antes eu quero passar a fazer o agradecimento habitual, com prazer, essa turma técnica maravilhosa que sempre nos ampara, a Betânia, a Luciana, Márcio, o Verão, em suma, todo o pessoal que faz com que nós estejamos aí agora, tete a tete, nos vendo. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com e Facebook stella.guedes.56, que nos insere em todo o universo lusófono e que nos dá uma grande audiência e principalmente o que nós vimos buscando aí nesse trajeto de 10 anos, uma audiência qualificada, gabaritada. Estela, muito obrigado. Mestre Aderbal Müller, vindo diretamente de Curitiba, aqui a brilhantar os ares paulistas. Muito obrigado pela tua vinda. Deixa eu mostrar para vocês quem é o Aderbal Nicholas Müller. Doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Ciências Contábeis, vai demorar, isso vai demorar. Mestre em Ciências Sociais aplicadas, especialista em Administração de Finanças. Autor de vários livros, são quantos? 15 obras. 15 livros já. Poxa, mas isso é um cabedal fantástico. 13 anos, quase 14 anos. Poxa, deixa eu terminar aqui, aí. Professor, consultor de empresas, perito avaliador, sendo sempre requisitado, isso eu tenho acompanhado, pelas varas das fazendas públicas de São Paulo. Lançou em coautoria com Luiz Roberto Antonic, é o seu nome correto? Antonic, avaliação de empresas para leigos, que naturalmente o pessoal da técnica estará inserindo para vocês no vídeo. Matemática comercial e financeira aplicada para negócios. É um método bastante factível, eu que não consigo ler números, acompanhei de perto o trabalho e notei que se houver uma pequena dedicação, haverá um grande entendimento, porque eles conseguiram justamente o título é Avaliação de Empresas, Valuation para Leigos. Perfeito. E olha, acertou na mosca, velho. Parabéns. Você e o Antonic fizeram uma obra que faz com que a gente, mesmo não gostando de números, como é o meu caso, eu tenho uma dificuldade tremenda para ler números mesmo, eu não consigo trabalhar com números, aliás, não consigo nem trabalhar com palavras, quanto mais com números. Faz com que a gente, assim por alto, consiga não entender, mas perder o medo, que eu já acho um grande negócio. E depois, quem quiser, vai descendo as calendas no seu tema favorito. Mestre, muito obrigado por ter vindo. Gostei muito do livro. Eu que agradeço. E eu quero... só comentando sobre as tuas palavras, essa série realmente para leigos da editora Altabooks, ela é fantástica pela variedade de temas que tem e que trazem essa tradução da simplicidade em termos diversos. É uma série bastante interessante. Muito, muito. Escuta, me fala uma coisa. O teu método é voltado para que tipo de empresa? Pequena, média empresa? Pessoa física pode se locupletar, pode usar? Como é que funciona? O livro ele foi concebido de uma forma bastante abrangente. Ele trata desde avaliações de empresas de startup, que são aquelas empresas que estão iniciando e que não têm uma série de dados, e apresenta os principais métodos de avaliação, dentre os quais o principal e mais utilizado no mercado é o do fluxo de caixa descontado, e que envolve essa série de variáveis que você comentou, economia, contabilidade, finanças, plano de negócios. Então, ele acaba sendo aplicado a toda espécie de empresas e a várias situações,
Porque normalmente quando a gente pensa num processo de valuation, de avaliação de uma empresa, pensa sempre, vou comprar uma empresa, então para isso que eu preciso. E nem sempre é só para isso, existem várias situações. E pequena, média, grande empresa, hoje, depois de a gente ter concebido a obra, a gente percebe que os sócios, os acionistas ou mesmo os proprietários, até mesmo em empresas familiares, como a gente comenta no livro, eles têm a necessidade de conhecer o valor da empresa. E muitas vezes nem sabem disso. Se baseiam em outros indicadores, no próprio balanço da empresa, está dando lucro, está tudo ótimo. E depois ele vê a perceber que ele perdeu o valor no negócio. Quando é uma empresa de capital aberto, Ralph, a empresa tem as ações do mercado, que são negociadas. Então o mercado sinaliza para a empresa, você está tendo um maior valor, está tendo menor valor, você está agregando, você está perdendo, não acredito mais em você, ou acredito, vou investir. Pela dinâmica do mercado de ações. As demais empresas, e que são 99% das empresas do país, são de capital fechado. E não se conhece o valor, porque ela não tem essas ações, esses títulos negociados na Bolsa. Inclusive, eu quero fazer aqui uma retificação. Não é um método que você está expondo, pois uma obra que tem diversos métodos. Diversos métodos. Eu me manifestei erroneamente. Você falou uma coisa aqui agora interessante, que o mercado, particularmente o mercado de ações das empresas de capital aberto, recebem sinalizações a partir do momento que recebem os investimentos. Significa, a grosso modo, que todo investidor, ou investidor pesado, ele obrigatoriamente deveria conhecer a tua obra para avaliar a partir dos métodos que você inseriu na obra, para reconhecer que tipo de empresa ele melhor deveria direcionar o seu investimento? A rigor existem, sim, vamos simplificar, inclusive para os nossos ouvintes, duas grandes formas de se enxergar o mercado. As ações, o valor das empresas, o valor dos títulos. Uma das formas é chamada de análise grafista, que é aquela onde você vê aqueles robozinhos de computador verificando o andamento das ações, está vendendo, está comprando e vê se é o momento de atingir o preço-alvo da ação ou não. Sim, mas aí é uma conjuntura mercadológica, não é da empresa. Totalmente mercadológica. Essa análise que é feita num processo de valuation é conhecida, diferentemente da análise grafista, como análise fundamentalista, porque ela é totalmente baseada na contabilidade da empresa, nos números da empresa, na história, na trajetória, no mercado em que ela se insere. A gente tem uma particularidade no livro, dentro dos capítulos, que a gente fala da importância da sazonalidade do próprio negócio. Assim, se o sujeito é plantador de laranja, por exemplo, você tem uma sazonalidade. E cada ramo tem suas particularidades. Indústria têxtil tem uma sazonalidade. Todos os ramos, a rigor, tem claro. Uns com maior impacto, outros com menor impacto. Então, quando você passa a trabalhar com essa parte de fundamentos, de contabilidade, de finanças, de economia, de negócios, e não somente de mercado, e na verdade tudo isso se traduz do mercado como valor da empresa, aí que você começa a entender cada vez mais e melhor como que essa empresa pode gerar valor, agregar valor, se tornar até mesmo mais lucrativa, mas não com foco só da lucratividade, porque a empresa pode estar sendo lucrativa, mas pouco lucrativa e que pode estar fazendo com que ela, ao longo de vários anos, perca valor. Ou perca a si mesmo, né? Exatamente. Para te dar dois exemplos, e aos nossos telespectadores também, eu faço muito trabalho na área de fazenda pública, como você comentou, de avaliação para situações de desapropriação. Vou contar rapidamente dois casos. Não precisa ser rapidamente, o tempo é teu. Que são bastante interessantes, assim, para a gente contextualizar. Teve um caso de uma empresa que foi desapropriada, teve que mudar de local, isso causa todo um transtorno para a empresa, e foi estabelecido um valor para a indenização, inclusive do terreno daquela empresa. Tá? Vou usar números hipotéticos aqui. R$600 mil foi pago pelo metrô para desapropriação da empresa pelo terreno. A empresa entrou com uma ação judicial dizendo, não, o terreno vale 10 vezes isso ou mais. Foi feita uma perícia de engenharia, e que detectou que o valor do terreno era 5, 6 milhões de reais.
Aí veio lá o governo e falou, não, ok, então, já que é uma determinação judicial, pagou. A empresa entrou com um andamento processual, um incidente processual, disse, não, peraí, existe ainda o valor da própria empresa, do próprio negócio, algo que genericamente a gente chama de fundo de comércio, um goodwill, eu perdi lucros, eu tive lucro cessante, eu preciso de uma indenização disso. E acabou tendo que fazer o valuation do negócio, 14 milhões. Nossa! Quer dizer, muito mais do que o dobro do que valia o terreno. Num segundo exemplo, para a gente contextualizar, um pequeno negócio no estacionamento passou pela mesma situação e foi determinada a perícia de avaliação, a valuation, para determinar o valor do estacionamento. Não tinha contabilidade, Ralf. Não tinha escrituração, sonegação acima de 80%, 90%. Informalidade, porque aquilo gera muito com dinheiro, pouca despesa, o lucro era enorme. E aquilo já tinha ido para a mão dos sócios que já tinham viajado, comprado casa, terreno, papagaio, um monte de coisa. Aí fui fazer avaliação. Eu tenho esse laudo guardado até para mim em termos históricos e de sala de aula. Eu atribuí no final do laudo, final do laudo, valor do negócio, da indenização para zero. Aí o assistente reclamou, falou, peraí, mas como é que pode ser zero? Eu falei, o que você já ganhou ao longo de mais de 10 anos, com sonegação, com o uso de recursos que você tirou da empresa, você já esvaziou o valor que ainda existiria no negócio. Quer dizer, é só o terreno e acabou, né? E é muito ainda. Logo vai ter, fora a multa que vai ter que repagar. Você sabe que tinha, também aqui rapidamente, um amigo que tinha uma pizzaria, num local que ficou 2 anos praticamente inativo por causa da abertura de uma avenida aqui em São Paulo. Mas por que você não entra com ação? Perdas e danos, sabe aquelas histórias todas? Falou, perdas e danos, eu sonego o tempo todo, vou provar o que eu ganho. Tem que pagar a diferença. Exatamente, então, foi o caso do estacionamento. A importância da empresa, desde a pequena empresa, desde a startup, da média empresa, e aí passando, claro, para grande empresa e depois para talvez uma empresa de mercado de ações, uma empresa de capital aberto ou mesmo uma multinacional com ações de capital estrangeiro, você começa a perceber a importância da contabilidade, do registro contábil adequado, de uma análise, mas de um cuidado com os números, não só numa situação de sonegação, que hoje em dia com nota fiscal eletrônica, com o sistema SPED, sistema Bloco público K. de escrituração digital, com seus blocos, né? Tudo isso vai impedindo cada vez mais, né, que a empresa, digamos assim, tenha esses subterfúgios fiscais. Agora, não é só a questão fiscal, a própria questão da regularidade dos números, apropriar corretamente os custos, as despesas, ter uma contabilidade cada vez mais transparente, não só para fins fiscais, para fins de avaliação, porque isso agrega valor para a empresa. Essa empresa que eu citei o exemplo, que o valor do negócio era 14 milhões, tinha uma contabilidade muito bem elaborada, auditada, inclusive. O estacionamento é informalidade, o valor do negócio é zero. Então, isso impacta e muito no negócio. Então, uma startup que não tem um plano de negócios, por exemplo, não vai conseguir, ou muito provavelmente vai ser muito mais difícil que ela consiga atingir o estágio inicial dos 18 meses, 24 meses que a gente espera que ela mostre que ela tem valor. É muito interessante. E você sabe que a grande vantagem de você ter tudo devidamente escriturado e tal, é que quando as pessoas que comandam determinado departamento saem, as informações estão lá. Que até bem pouco tempo, quando a pessoa saía, se demitia, ele levava as informações embora. Não que levasse por vontade própria, de propósito, para sonegar a informação. É porque as pessoas não tinham até bem pouco tempo a cultura da informação, da clareza da informação. Então, voltando, e nós temos a cultura da sonegação, por quê? Porque nós não sabemos qual é o dia de amanhã, não sabemos onde é que vai o dinheiro que a gente paga, ou melhor, nós sabemos, mas muitas vezes publicamente não podemos falar. Agora estamos descobrindo, né? Por exemplo, uma empresa nasce, você falou startup, nasce hoje, é um negócio de tecnologia, né, que normalmente tem a tendência a durar 10, 15 anos, normalmente, pelo pequeno retrospecto, por aí, né?
ela inicia seu negócio hoje, começa a amealhar, a crescer, tem 10, 15 funcionários. A partir de qual momento você acha que ela deve fazer uma autoavaliação, que eu acho que aqui você se propõe, uma autoavaliação para continuar no rumo ao sucesso? Não sei se eu fui claro na questão. Sim, é uma situação bem específica da startup. Não, eu dei um exemplo, mas você pode falar de... Do período inicial de 2, 3 anos. 2, 3 anos. É o que muitos autores consideram de período de maturação de 18 meses. Mas assim, isso não existe uma regra, depende muito de cada negócio, depende muito de como evolui. Inclusive, o próprio prefaciador do livro, o professor Damodaran, da Stern Stewart, da Universidade de Nova York, ele ensina muito que valuation não é só números, é também história. Então, pegando o caso que você citou, e a gente explica isso na obra, da startup. Quem é o dono da startup? Como ele criou essa startup? Dependendo de quem for a pessoa, de como ele conduz isso, a própria imagem dele conduz o negócio para um crescimento um pouco mais acelerado. Dependendo da situação, às vezes, ele até faz a tecnologia, que é o caso, por exemplo, que a gente cita o exemplo do Dropbox, né? Que o idealizador do Dropbox era aluno do MIT e ele, volta e meia, esquecia de levar pendrive para a universidade. Aí ele precisava dos arquivos, ele criou uma forma de chegar lá e estar com os arquivos na mão em qualquer computador que ele precisasse. E se tornou, né, o que é hoje em termos de facilidade tecnológica. Puramente circunstancial, né? Então, assim, aí você imagina falar de 18 meses ou falar de 2, 3 anos, mesmo uma empresa que não esteja em fase de startup, uma empresa que esteja desenvolvendo e que queira, por exemplo, criar uma rede de franquias, ou queira criar uma situação diferente, ou mesmo fazer aquisições para ser um canal, uma forma de crescer mais rápido, tudo isso a gente explica no livro, vai precisar passar pelo estágio da avaliação. Agora, o momento é difícil precisar. Agora, uma coisa é muito certa, que isso tem que se repetir periodicamente, é importantíssimo. Periodicamente, qual é o período? Depende de caso a caso. Então, uma startup, se eu avalio ela com 18 meses, depois com 3 anos, depois com, como você falou, 15 anos para saber se ainda tem alguma durabilidade, será que eu devo fazer isso de 5 em 5 anos, de 2 em 2 anos? Varia de caso a caso. Eu tenho no escritório lá uma situação para comentar com vocês bastante interessante, que é um cliente na área do ramo de seguros e que faz a avaliação do negócio sem uma pretensão de vender a companhia, sem a pretensão de fazer outras aquisições, mas para ter uma visão realmente do valor do negócio, como se ele estivesse no mercado de ações. Então, a gente repete essa avaliação a cada 2 anos, às vezes a cada 3 anos. Então, é uma forma do empresário, do proprietário da empresa, ou mesmo do acionista, se ele estiver fora da gestão, de ele ver que o negócio está agregando valor. Então, uma coisa é você ser uma empresa lucrativa, a outra é você ser a maior do setor, a outra é você ser uma empresa que gera valor, que agrega valor e que tem uma estabilidade em termos de fluxo de caixa, em termos de múltiplos de lucro, de faturamento. As empresas olham muito esse aspecto financeiro, né? Se está crescendo o faturamento, como é que está o mercado, se eu estou com um market share adequado, e não calculam muitas vezes o valor do negócio. Chega lá na frente, quando ele eventualmente tem uma discussão societária, ou ele vai querer fazer a venda da empresa por qualquer outro motivo, ele acaba descobrindo que ele perdeu o valor. Se tivesse feito isso periodicamente antes, fosse de cada 2 anos, não doeria tanto, não doeria tanto. Seria muito saudável. O investimento que se faz num valuation é muito interessante em termos de retorno pelo conhecimento que ele tem da própria empresa, até da própria regularidade da contabilidade. Quando a pessoa... Agora é uma perguntinha sacana essa aqui. Porque, a rigor, nenhuma empresa nasce para quebrar. A empresa nasce visando sempre um crescimento. Então, é óbvio que você, tendo clareza dos dados, você pisa num chão muito mais palmilhado e muito mais duro para você andar ao longo da tua existência. No caso, quando você contrata, ou quando a empresa contrata um valuer, ele joga isso no imposto de renda?
É pergunta para contador isso. Na realidade se encara muitas vezes o valuation como uma despesa, né? É despesa. Só que assim, do ponto de vista técnico... Eu entenderia como um investimento. E você olhando... mas não no sentido de investimento da palavra técnica investimento. No sentido de você fazer um ativo disso ou algo assim, mas pelo retorno que você tem do conhecimento do negócio. Porque se você está, como a gente citou, fase startup, você tem que fazer um plano de negócios, você tem que trabalhar nisso. E as empresas, em geral, não fazem isso mesmo depois que já estão caminhando. E não fazem uma análise financeira, elas não fazem um valuation e ficam olhando apenas com indicadores, muitas vezes contábeis, às vezes patrimoniais, às vezes indicadores tributários, né? Estou pagando muito imposto, né? Ou mudei uma forma tributária e com esta forma estou pagando menos imposto. A pergunta não é essa, é o que isto significa, em que isto se traduz em benefício do crescimento do negócio como um todo. Isto é o valuation. Então existem as técnicas específicas para determinar valor, mas o valuation, como diz muito aí nas suas aulas o professor da Moderec, que fez o prefácio, não é só números, não é só métricas, não é só estatística, nem só projeção, é história. A história da empresa também é contada através dos seus números. Mas a empresa não é um organismo frio gerador de números, ela tem uma história. Então, a gente fala de um programa, né, livro de revista, não é só o quanto você tem de market share, quanto você tem de publicidade, não, o quanto o Ralph se tornou conhecido, o quanto o programa se tornou conhecido, o quanto isso gerou de rede de relacionamentos, não só para o Ralph, não só para a BCC Television, como para todos que passaram em toda essa história. Sim, vai agregando valor, né? E muitas pessoas tiraram valor disso, muitas pessoas agregaram valor a isso, e é isso que entra dentro desse contexto histórico do valuation. É interessante a gente perceber que quando se faz uma avaliação, claro, o objetivo final é a métrica, é dizer qual é o valor, mas valor é uma coisa diferente de preço. Você pode vender uma empresa acima ou abaixo desse valor. Eu pergunto, se o Ralph fosse vender os direitos do programa, iria colocar um preço. A pergunta é, qual é o valor justo? Qual é o fair value daquilo? Está acima? Está abaixo? Você merece aquele valor? Está próximo daquele valor? É isso que a gente busca conhecer num processo de avaliação. O quanto efetivamente vale. Depois, numa negociação, se trabalha essas variáveis. Mas tem a história também, não é só métrica, né? Não, é porque você falou empresa grande, empresa pequena. Nem toda empresa grande é eficiente. Ela cresceu, mas embaixo daquele tapete tem uma porção de bichinhos que vão comê-la pela base, não é isso? Quantas empresas, assim, historicamente falando, imensas, e de repente ruiu. A VASP foi vendida por R$1. Nossa Senhora. Uma das maiores empresas. Isso não é venda, é doação. Não, assuma as dívidas, a empresa é tua, meu. Lógico. Peraí, bom, R$1 foi simbólico. Diários Associados, né? O Diários Associados é um caso, né? Não, e assim nós temos diversos exemplos, um monte, né? Transbrasil. Mapping, vai por aí. Mas aí já é um desmando, né? Não é bem uma desqualificação administrativa, né? Má gestão. Tudo isso passa por esse conhecimento das métricas da empresa, da regularidade, da contabilidade, do entendimento do negócio como um todo, como foi o início da nossa conversa. Muitas vezes o empresário, ou mesmo o investidor, ele olha só a parte fiscal, olha só o número, e não é só isso que interessa. Tem uma série de outros fatores. Então, isso eu acho interessante você entender como investidor, ou como empresário, ou como sócio, pensando no negócio de uma forma bem mais macro, bem mais holística, e não só olhando algumas variáveis como lucro, o faturamento, o número de clientes. Sim, até porque... Isso se torna muito pobre, né? Depois que você conhece o valuation, você fala, poxa, dá para conhecer bem mais da minha empresa, do meu negócio, né? Até porque você nunca sabe quando vai precisar de um sócio capitalista, ou então vender ou então comprar a parte da família de um sócio que faleceu, por exemplo. Tem que ter tudo às claras. E na hora que você precisa fazer é que o bicho pega. Quando você faz de maneira natural, está tudo ali, a água flui, né? O duro é quando você está cheio de pedras no caminho, tem que encontrar. Como é que fica aí? Para encerrar, hein, mestre? Infelizmente. Eu não falei para vocês que ele ia trocar em miúdos tudo esse lance de empresa? Cara, é muito bom, realmente. Desculpe o corpo presente aqui.
Mas me fala uma coisa, como é que fica, nesse caso, naturalmente entra no valor, no valuation como um todo, a marca, né? O logotipo. Como é que a gente faz para avaliar um logotipo de uma empresa que já está no mercado, digamos, há 5, 6 anos, 10 anos? Como é que você avalia? Existe um método para isso? Existem vários. Assim como existem vários métodos para a avaliação do negócio, vários métodos para a avaliação do capital intelectual, ou mesmo da marca, ou de outros ativos intangíveis, como, por exemplo, o potencial de um software, como você comentou, um Uber, né? Um exemplo. Por aí. Então, existem vários métodos. Por mais que a gente mesmo fala isso no livro, o método mais aceito pelos analistas na área de valuation, dos avaliadores, seja o fluxo de caixa descontado, ele nem sempre é o mais aplicado para todas as situações. Cada situação, cada propósito de uma avaliação, ela vai ter uma particularidade, uma especificidade de metodologia a ser aplicada. Então, se eu quero avaliar só a marca, é alguma coisa. Se eu quero avaliar o negócio e saber o quanto a marca representa dentro desse contexto do negócio, é outra coisa. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, que não fatura nada, não produz, mas tem só uma marca, é uma situação. Se já está faturando, já está agregado com um negócio, é outra. E a avaliação de empresas, ela se presta para uma aquisição, por uma venda, por uma discussão de sócios. E são todos exemplos que a gente traz ao longo do livro. Para um investimento, para você ganhar dinheiro, investir, não colocar só financeiramente num fundo de ações, alguma Abriu coisa assim. Abriu capital. Uma abertura de capital. Então, existe o valuation para várias situações. Então, se você quer vender a marca, se você quer comprar uma marca ou quer conhecê-la dentro do contexto do teu negócio, e a contabilidade hoje evoluiu muito para esse sentido. Há um pouco mais de uma década e meia, não se contabilizavam os intangíveis de uma forma correta. Para dar um exemplo muito simples para o leigo, né, para o nosso telespectador, se eu tinha um computador com um software, esse software era avaliado dentro do conjunto do próprio computador. Ia lá para o imobilizado da empresa. Era um hardware. Não se separava. Hoje, a gente sabe que, de uma forma geral, o software pode valer muito mais do que o hardware. Sem dúvida. Né? É comum que isso aconteça. E a potencialidade que ele tem de gerar caixa, a potencialidade dele que ele tem de gerar valor. A mesma coisa da marca. A potencialidade que esta marca tem no mercado de penetração é o que vai traduzir no fluxo de caixa da empresa. É o caso, por exemplo, isso para encerrar mesmo, hein? É o caso, por exemplo, o Waze. É intangível. É um software, é um sistema. E cada vez mais as empresas estão se voltando à tecnologia, aplicativos, ao uso de aplicativos, ao uso de softwares, que são coisas que facilitam digamos, a vida das pessoas, e essa penetração que esses softwares têm no mercado, esse uso maciço que as pessoas fazem desses softwares, é que acabam traduzindo o valor. E aí a mesma coisa a marca. Né? Eu posso ter um software muito parecido, que você falou, com o Waze, e não é tão conhecido quanto a marca. Você fala que é um software de navegação, você já vai pensar nele. Então, assim como em cada setor, você vai ter as marcas mais conhecidas. Né? A máquina reprográfica é a Xerox, está acabada, né? Vamos tirar um Xerox na Nashua, por exemplo. Meu caro, muito obrigado mesmo. Agradeço a oportunidade. Veio de Curi para cá? Ainda leite quente faz mal para dentro, né? Mas sempre à disposição, porque temos trabalhado bastante aqui em São Paulo. A porta está aberta. E ficamos também à disposição dos telespectadores, dos ouvintes, para tirar dúvidas, para a gente trocar ideias e passar sugestões. O teu meio de relacionamento está lá, aderbalmuller@gmail.com. E com certeza você vai ser usado aí, na boa. Fale meu nome, eu ganhei uma comissão. Perfeito. Pessoal, combinado. Conversamos com o Aderbal Nicolas Müller, esse curitibano de 4 costados, bastante valente, que agora está se apaulistando, azar teu, que trouxe ao mundo a obra Avaliação de Empresas para Leigos, Valuation. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Falei tudo certinho, o nome correto? Tá? Perfeito, perfeito. Muito obrigado a todos os telespectadores e ouvintes também. Pessoal, até a próxima semana.
com boas novas, muitas felicidades e agradeço a companhia de vocês. Tchau, tchau.